Organizar o arquivo e o depósito judicial é uma das prioridades da nova direção do Foro da Comarca de Natal. No TJTV de hoje você vai conhecer esse e outros projetos numa entrevista com o diretor do Foro, o juiz Madson Ottoni. Na edição de hoje você vai saber também como está o trabalho da conciliação no segundo grau e ainda vai conhecer a nova revista eletrônica da Escola da Magistratura. O TJTV de hoje está no ar. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte está desenvolvendo ações para divulgar o trabalho do Centro de Conciliação do Segundo Grau. O serviço funciona na sede da Justiça Potiguar. O Centro de Conciliação de Segundo Grau tem como objetivo a resolução dos conflitos que já se encontram em grau de recurso, promovendo a redução dos custos e do tempo processual. A conciliação é totalmente baseada na vontade das partes envolvidas e tem força de decisão judicial. As audiências realizadas todas as segundas, quartas e quintas-feiras são conduzidas por juízes e desembargadores aposentados, que atuam como voluntários. A Vara Civil da Comarca de Currais Novos vem comemorando o resultado positivo da implantação do programa Gestão Objetiva. O trabalho vem reduzindo consideravelmente o número de processos em tramitação. Segundo o juiz titular da Vara, Marcos Vinícius Pereira Júnior, entre 2010 e 2013 foram protocoladas quase 5.000 sentenças. Olá pessoal, vocês saberiam me explicar o que seria um vício de adequação? O pessoal na rua tentou, vamos ver se alguém conseguiu? Foi verificado o vício de adequação à ação de cobrança. Deve ser cobrança do povo mesmo, de algum imposto, alguma coisa. Será que as pessoas que compram muito não pagam? Pode ser em jogo, pode ser em TV, de assistir televisão direta, é vício de droga. Para mim gente que é viciado, né? É não? Deve ser alguma coisa relacionada à urbanística da cidade, né? Problemas de acesso às vias. Vício de se adequar a alguma coisa? Algum movimento, alguma... Não tenho ideia. Gente, o juiz Ayrton Pinheiro, da 5ª Vara da Fazenda Pública de Natal, me explicou que vício de adequação é um erro no tipo de ação ingressada na Justiça. É quando alguém escolhe um tipo de ação inadequado que pretende pleitear. Por exemplo, os servidores entram com um processo na Justiça para cobrar valores que têm a receber e que estão em atraso. Para isso, entram com um mandado de segurança, que é um tipo de ação judicial. Porém, nesse caso específico, o tipo de ação mais adequado seria justamente uma ação de cobrança. Ok, pessoal? A gente se vê de novo no próximo Juridiquês. No próximo bloco, você confere a nova edição da revista Direito e Liberdade da Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte e uma entrevista com o diretor do Foro de Natal, Madson Ottoni. É daqui a pouco. A Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte lançou a nova edição da revista Direito e Liberdade. A publicação traz artigos e pesquisas sobre direito ambiental, internacional, constitucional e penal. Você encontra a publicação Direito e Liberdade no portal das revistas eletrônicas da ESMARNE. Anote o endereço www.esmarne.tjrn.jus.br. Você sabe quais são as regras para o cumprimento de um mandado de prisão? No quadro De Olho no Seu Direito, você vai saber quando e como a autoridade policial pode executar essa ordem da Justiça. Quem diz é a Constituição Federal. Ninguém pode ser preso dentro da sua própria residência antes das 6 da manhã ou depois das 6 da tarde, a não ser em caso de flagrante ou risco à vida. Fora desse horário, de forma alguma. Fora desse horário, só se pode entrar na casa de alguém se for em flagrante delito, ou seja, alguém está cometendo um crime naquele momento e a autoridade policial tem conhecimento do fato, ele pode adentrar na residência. Ou para casos de calamidade, incêndio, né, uma situação de risco, de incolumidade física do indivíduo,
Então, pode-se adentrar no imóvel, à exceção dessas hipóteses, de forma alguma. Além disso, se a situação não requerer emergência, a apreensão somente poderá ser feita com mandado judicial expedido por um juiz competente. Todos os casos em que o cidadão, através de uma investigação, se enquadre nas hipóteses que o Código de Processo Penal estabelece. No artigo 311 e 312, diz que o juiz deve decretar a prisão quando se constata a existência do fato, né, a materialidade do fato, há indícios de autoria, quem praticou esse fato, e que essa prisão seja necessária para garantir a incolumidade social, né, a ordem, né, social, para evitar que a pessoa fuja, né, evite o processamento, né, e nas hipóteses em que o juiz entender que realmente há fundamento, dentro desses três aspectos, de que deve realmente decretar a prisão. O juiz explica ainda que o cidadão pode se recusar em abrir a porta da casa onde mora se o mandado expedido contra ele estiver sendo cumprido fora do horário estipulado na Constituição. Esse pedido mandado ele é direcionado ao oficial de justiça, mas todo órgão de segurança que tem conhecimento que contra alguém foi expedido mandado de prisão e localiza essa pessoa, o órgão tem a obrigação de realizar essa prisão, seja a Polícia Rodoviária, seja a Polícia Civil, seja a Polícia Federal, qualquer órgão policial tomando conhecimento deve realizar essa prisão. E também pode o cidadão, não é um dever, não é uma obrigação, mas pode o cidadão, tomando conhecimento da existência desse mandato, também realizar essa prisão. Mas com o sistema prisional em crise, muitos mandados de prisão sequer são cumpridos. No Rio Grande do Norte, quase 5.000 aguardam cumprimento nas prateleiras das delegacias, por falta de estrutura e escassez de pessoal. O delegado Matias Laurentino afirma que o procedimento adotado pela polícia no cumprimento das determinações judiciais segue as regras impostas pela lei e o que determina a justiça. Fora esses horários, somente se estiver acontecendo um crime e a polícia tem a certeza de que a presença dela no interior daquela residência pode evitar a consumação de um delito. Então, somente nesses casos, que mesmo sem mandado, a Polícia Civil ela pode sim, até atendendo ao interesse público, interesse da sociedade, entrar em qualquer residência. O delegado reconhece que são muitos os casos de abusos por parte de autoridades policiais, que na ânsia de cumprirem as determinações, acabam violando algumas regras. Sempre quando há excesso, as vítimas procuram a corregedoria, ou mesmo aqui a diretoria de polícia, e nós encaminhamos para a corregedoria fazer a prévia apuração de quem foi além dos limites da lei. E depois do intervalo, você acompanha uma entrevista com o juiz Madson Ottoni, diretor do Foro da Capital. É daqui a pouco, até já. E o programa de hoje recebe para uma entrevista o diretor do Foro da Capital, o juiz Madson Ottoni. Doutor Madson, é um prazer ter o senhor aqui com a gente no nosso programa. Prazer é tudo meu, né? O senhor está com alguns projetos em andamento no Fórum Miguel Seabra Fagundes, e um deles é a questão da certidão, da emissão da certidão eletrônica. Como é que funciona? Pois é, André, nós estávamos sempre preocupados com a necessidade do público de ter que ir ao Fórum Miguel Seabra para obter uma certidão negativa, tanto negativa criminal quanto negativa de feitos cíveis. As pessoas tinham que se deslocar ao fórum, enfrentar uma fila para solicitarem essas certidões. Então, logo que assumimos, tivemos a preocupação de fazer funcionar a emissão de certidões online pela internet, através do site do Tribunal de Justiça. Tivemos uma primeira vitória, para muita satisfação nossa, que foi colocar no ar a certidão negativa criminal. Isso no mês de fevereiro. Agora, no mês de março, nós colocamos a certidão negativa cível. Então, hoje, o cidadão que precisa saber, para fins de concurso ou para fins de concorrências públicas, se existem ou não demandas judiciais que envolvam sua pessoa, poderá, no site do tribunal, por meio eletrônico, obter essa certidão. Isso é agilidade no serviço que tanto a sociedade cobra da Justiça. Sim, isso favorece os processos de contratação, isso favorece as seleções de concurso público, né? E, acima de tudo, tem a comodidade do cidadão, né? Que não paga por essas certidões, elas são totalmente gratuitas e ele pode, de sua própria casa, do seu escritório ou até de uma lan house, obter as informações que necessita no que tange aos processos que existem ou não na Justiça. Também está sendo implantada uma ideia de criar a conciliação prévia. Como é que, na prática, isso vai funcionar?
Pois é, André, nós temos a preocupação de tentar, ao máximo, buscar soluções alternativas para os conflitos sociais. Digo isso porque o modelo de jurisdição, aquele modelo centrado na sentença, aquele modelo centrado no processo, é um modelo que tende ao esgotamento. O judiciário não consegue atender a demanda e os processos costumam demorar muito. É verdade. Então, a iniciativa nossa é tentar criar um modelo de conciliação prévia. Como isso vai funcionar? O advogado que pretende demandar com ação em juízo, antes dele fazer a distribuição dessa petição inicial no cartório distribuidor, ele se dirige ao setor de conciliação prévia e essa petição é recebida pelo setor de conciliação para um contato com a parte adversa. Então, por meio de telefone ou de e-mail, a central de conciliação irá fazer um contato com o réu para que o réu possa, num prazo máximo de 30 dias, comparecer no fórum e tentar uma audiência de conciliação. Isso serve para todas as matérias? Todas as matérias. De início, vamos fazer funcionar com as matérias cíveis. Então, os processos que envolvem acidentes, DPVAT, acidente de trânsito com o seguro DPVAT, nós temos as demandas de cobrança de condomínio, nós temos as demandas que envolvem as ações contra o INSS, seguro-saúde, seguro-acidente, tudo isso é possível através da conciliação prévia. Então, nós teremos esse serviço à disposição do cidadão e queremos crer que no prazo máximo de 30 dias, mesmo sem ajuizar a ação, a demanda estará resolvida. Então, teremos, André, um processo que será concluído antes do seu início, com a vantagem para o autor de não pagar as custas de distribuição e com a vantagem para o réu de não precisar contratar um advogado para se defender. E na parte da administração do fórum, o senhor está tentando otimizar o espaço do arquivo judicial. Como é que isso vai ser na prática mesmo? Pois é, André, a comarca de Natal é a maior do estado, né? E nós temos um prédio que funciona no bairro de Neópolis, que é um prédio imenso, enorme, onde nós acomodamos o depósito e o arquivo da comarca. O depósito é onde ficam os bens apreendidos, tanto nos processos criminais quanto nos processos cíveis. Esse depósito, ele hoje está superlotado e a ideia da direção é fazer com que esse depósito possa ser esvaziado com a retirada daqueles bens cujos processos já foram arquivados e os bens estejam em depósito há mais de um ano. Então, fizemos um levantamento desses bens, elaboramos um relatório de 1.111 páginas e, a partir desse relatório, nós estamos fazendo o esvaziamento do depósito. Já fizemos uma primeira destruição de bens na Urbana, destruímos mais de 27 mil CDs, mais de 8.500 DVDs, 65 caça-níqueis e videobingos. Coisas sem serventia que estão sendo destruídas. Isso, materiais de bens apreendidos que estavam lá há anos sem nenhuma utilização. Estaremos fazendo também até o final de julho mais 3 intervenções nesse sentido, para esvaziarmos o depósito e, principalmente, faremos um leilão de carros, motocicletas e bicicletas. Nós temos uma infinidade de veículos lá, a maioria deles em estado de sucata, que precisam ser levados a leilão. Então, eu tenho estruturado com a Central de Avaliação e Arrematação um programa para que nós possamos também, até o final de julho, termos realizado esse leilão para tirar do depósito esses bens. Outro projeto é o Pai Presente. Está prevista uma nova edição ainda esse ano ou não? Pois é, nós realizamos uma primeira edição com muito sucesso na Zona Norte, né? E teremos uma outra prevista para o mês de outubro. Esse projeto é um projeto de muita estima do tribunal e da direção também, porque envolve o reconhecimento da paternidade, né? Então, nós tivemos agora na Zona Norte exemplos muito bonitos de pessoas que espontaneamente compareceram, fizeram o reconhecimento da paternidade, outros somente através do exame de DNA, e tudo foi disponibilizado à população de maneira gratuita. O cidadão teve direito à orientação jurídica, a acompanhamento e aconselhamento com psicólogo, assistente social, e, acima de tudo, a possibilidade de sair de lá com a certidão de nascimento, com o devido do pai. registro. Pois é. Isso Então, é dignidade. isso, além de assegurar a esses jovens, né, uma assistência material, acima de tudo, traz a eles um afago, traz a eles o preenchimento de uma lacuna que existia em suas vidas, que é exatamente a ausência do nome do pai em sua certidão de nascimento. Doutor Matos, outro projeto que tem ganhado bastante relevância é o drive-thru, que facilita, sobretudo, a vida dos advogados. Pois é, o drive hoje já existe com muito sucesso na nossa comarca. O advogado não precisa adentrar no prédio do fórum para deixar suas petições. Do carro mesmo, como quem compra um sanduíche, ele entrega lá o processo. Esse processo é
recebido através de e-mail eletrônico, né? Nós estamos apenas reposicionando o drive, estamos colocando o drive na parte externa do prédio para facilitar ainda mais o acesso, sem a necessidade do advogado ter que adentrar no prédio, na guarita do estacionamento, né? Então, vamos fazer isso no local mais adequado, com uma vantagem, André. Nós vamos agora receber petições e autos, porque hoje o drive funciona recebendo apenas as petições. Mas muitas vezes o advogado tem retirado os autos do processo para fazer a resposta, para a carga, então ele vai poder devolver no drive a petição e os autos do processo. Doutor Matos, agora nada disso funcionaria sem o estímulo ao servidor, que é uma coisa que o senhor também está buscando fazer. André, quando assumi a direção, eu tive essa preocupação, porque o servidor é o nosso maior patrimônio, né? Então, precisamos criar no servidor um estímulo para ele poder bem atender a população. Nesse sentido, nós incrementamos o projeto Provida. Hoje nós temos no fórum aulas de canto, temos reiki, temos yoga, temos curso de defesa pessoal. Tudo isso funcionando, André, o que é mais interessante, sem custo para o poder público, porque os instrutores são servidores do Poder Judiciário que possuem habilidades em determinadas áreas e são convocados pela direção para, ao longo da semana, disporem de 2 horas para o treinamento dos demais servidores. Então, é uma coisa de muito sucesso e a gente vê hoje filas de espera, servidores aguardando em listas de espera para poder ser matriculado nas turmas do Provida. Isso é uma coisa muito boa, cria um clima muito saudável. Estamos também, André, disponibilizando ao servidor atendimento odontológico, né? Nós temos hoje 2 gabinetes odontológicos no Fórum Miguel Seabra e um outro instalado no Fórum da Zona Norte da capital, para atender ao servidor que tem uma necessidade de um tratamento odontológico de urgência no próprio local de trabalho. E nessa parte também da administração tem o berçário. Como é que vai funcionar? Pois é, André, esse modelo nós pegamos do que hoje ocorre no Supremo Tribunal Federal. O Supremo disponibiliza um berçário para os filhos dos servidores, crianças na idade de 5 meses a 1 ano e 2 meses. E nós pegamos esse modelo, ficamos assim apaixonados por esse modelo e estamos implantando na comarca de Natal. Eu estou trazendo ao tribunal um projeto de resolução nesse sentido, criando o berçário para crianças nessa idade de 5 meses a 1 ano e 2 meses, funcionando dentro do foro. É um programa autofinanciado, porque o servidor ele vai bancar os custos de manutenção do berçário. O tribunal entra com a estrutura física, com a sala adaptada para o funcionamento do berçário, e o servidor vai usufruir desse serviço. Inclusive com a possibilidade de, no seu local de trabalho, em uma tela que se abre no computador, verificar o berçário através de microcâmeras. Acompanhar seu filho. Então, e a mãe que está trabalhando pode sair um pouco para amamentar seu filho no local de trabalho. Isso é comodidade, é qualidade de vida, não é? E, acima de tudo, fazer com que o servidor cada vez mais se afeiçoe e se sinta bem no local de trabalho. Doutor Madison, muito obrigada por ter participado com a gente do programa de hoje e até a próxima vez. Eu que agradeço a oportunidade, André. E o TJTV vai ficando por aqui, mas você acompanha outras notícias do Judiciário Potiguar na internet. Até o programa que vem.